Você abre o seu Instagram e logo começa os vídeos de especialistas falando sobre como que é culpa sua se você é preguiçosa e procrastinadora, que você não tem dinheiro porque não quer, que você não tem o seu corpo perfeito porque não quer. Chega, vamos falar sobre isso agora, vamos? Oiê, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Eu sou psicanalista e resolvi criar esse podcast para a gente conseguir ter esse nosso espaço seguro, para a gente bater um papo com calma, para a gente deixar as coisas assentarem, para a gente poder sentir as nossas emoções e falar sobre elas. Então, vamos fazer essa paradinha para sentir. E como eu sempre digo por aqui, eu espero muito que esse podcast se torne seu amigo de jornada de autoconhecimento, de cura também. E eu espero muito mesmo que a conversa de hoje faça bastante sentido, porque já tem um tempinho que eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes, é claro, fazendo aquele pedido de sempre, né? Você tá aí, tá ouvindo, gosta já maratonou esse podcast, adora, então me ajuda a piramidar mais pessoas. Manda esse podcast para pelo menos 3 amigos ou amigas seus, tá? Assim, pessoal aí que você tá mais próximo, seja, seja amigo de trabalho, amigo de faculdade, amigo da vida, né? Amigo de infância, não sei, seus pais, seus filhos. Tem gente que manda, inclusive, os episódios para filhos adolescentes. Então, caramba, me ajude a chegar em 3 pessoas, só isso que eu te peço. E você vai me ajudar pra caramba a chegar em mais e mais corações, cada vez mais, e promovendo esses momentos tão importantes para a gente sentar, refletir e deixar essas sensações, essas emoções assentarem também. Vamos lá? Pois muito que bem, esse episódio eu já falei que eu queria muito conversar sobre isso já um tempinho já, mas eu ainda não tinha recebido o e-mail para poder abordar isso daí. Então, vou ler aqui agora o e-mail da Tayane que mandou para mim, então vamos começar aqui logo e a gente já vai fazendo aquele esquema de vou lendo e vou comentando em tempo real, beleza? Oi Thiago, tudo bem? Como vai? Por aqui, tudo ótimo, graças a você. Caramba, Tayane, que nem esperava por isso, obrigado. Sim, a você e seu podcast maravilhoso que conseguiu transformar as minhas manhãs pacatas com pensamentos negativos e intrusivos em dias positivos e realistas. Minha nossa, Tayane, eu sabia mais ou menos sobre o que era o seu e-mail, mas não li em detalhes, então estou genuinamente tocado pelas suas palavras tão gentis. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz de saber que o Pausa para Sentir, que é feito com tanto carinho, chega e toca tantas pessoas, sabe? Então, obrigado por compartilhar isso. Eu demorei muito para escrever esse relato, porque passei semanas refletindo sobre o episódio Cuidar do Corpo, Saúde ou Vaidade. Você lembra? Você aí, pausadinho que tá me ouvindo. Lembra desse episódio? É lá da temporada passada e é um dos meus preferidos. E aí ela continua aqui. Acredite, ele tem um poder incrível na minha vida e eu pude buscar compreender mais acerca de como que eu estava me alimentando com sentimentos de derrota e não com uma comida prazerosa. Eu queria, com uma frequência exacerbada, fugir da minha realidade social e financeira através de uma péssima alimentação. Descobri um transtorno alimentar grave, onde eu cheguei a ingerir 20 laxantes em um dia e me escondi no banheiro da universidade para comer sem que os outros vissem, porque assim eles não me pediriam nada ou não me julgariam por sempre querer demais. E como você sempre costuma lembrar que é psicanalista, eu captei uma mensagem intrínseca de Freud no episódio. Temos compulsão pela repetição do erro. Exatamente, Tayane, você pegou aí exatamente o fio da meada. Eu não gosto de ficar falando das coisas muito teóricas assim, porque eu acho que acaba afastando assim da gente dessa nossa conversa muito próxima, mas é isso, né? Freud já dizia como que a gente tem essa compulsão, né, de repetir o erro, como se fosse uma mensagem do nosso inconsciente de que a gente precisa resolver aquilo e até a gente resolver aquilo a gente vai repetir o erro. Isso, assim, tem a ver com alimentação, mas pode ter a ver com muitas outras questões da nossa vida quando essa repetição acontece, tá bom? Então, a gente sempre fica atento quando a gente está elaborando sobre aquilo que a gente faz, falando sobre aquilo que a gente está sentindo, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer novamente por repassar tanto conhecimento psicossocial e psicanalítico em pouquíssimos minutos de áudios gratuitos no Spotify. Adorei. Isso aqui podia ser o slogan do podcast, né?
Foi assim que eu, uma estudante universitária de 24 anos com baixas condições financeiras, consegui buscar uma psicóloga e uma psiquiatra para me auxiliar na compreensão do meu papel na sociedade, ou seja, da minha autenticidade e do que eu busco para o meu corpo dentro da minha rotina e cultura. Caramba, Tayane, que movimento incrível, sabe? Parabéns para você. Isso daí você pode, tentar colocar o mérito pelo meu trabalho aqui, no podcast, ou para as pessoas que te apoiaram, os profissionais que te apoiaram nessa jornada, mas o mérito principal é todo seu. Foi você que fez essas conexões, que percebeu isso, que criou consciência sobre essas questões e foi atrás. Porque você aí sabe muito bem, e você pausadinho que está me ouvindo, você sabe, é muito difícil a gente fazer esses movimentos que são revolucionários nas nossas vidas, sabe? Então, parabéns a você. E caso você esteja passando por algo parecido aí também, parabéns para você também. E aqui que a Tayane É Tayane, né? Eu tô falando aqui, deixa eu voltar aqui, gente. É a Tayane. Eu achei que eu já tinha esquecido o nome da Tayane. Tayane, desculpa, viu? Mas é a Tayane mesmo. E aqui ela continua. Os influenciadores digitais mais radicais me fizeram acreditar que eu era preguiçosa, imprudente e procrastinadora. Aí ela bota entre parênteses assim, alusão ao episódio Que Rótulos Definem Você. Mas a realidade é que eu não vivo de imagem, eu não trabalho com o meu corpo, também tenho perspectiva para me tornar uma figura pública ou politicamente exposta. Logo, fica aí a dica para abordar em algum episódio. As pessoas querem mesmo nos ajudar a mudar de vida ou querem apenas nos vender produtos e práticas radicais e adoecidas? Pois é, Tayane. Isso é talvez uma das coisas que mais me incomoda, me revolta, sabe, me tira do prumo de ver o quanto que pessoas que, primeiro, não têm o menor conhecimento sobre coisas que são importantíssimas e não têm a menor noção do impacto, ou melhor, do dano que elas podem provocar nas outras pessoas a partir de determinados discursos que elas têm, que elas fazem única e exclusivamente para vender produtos e, na maior parte do tempo, serviços, né? Então, eu fico assim, e isso, se você parar para pensar, eu vou elaborar um pouco mais pra frente sobre isso, mas assim, isso você vai perceber em todas as esferas da vida, quando a gente está falando de redes sociais, de pessoas que vão se colocar como especialistas. Eu acho que esse é o grande problema. O que você está relatando aqui, Tayane, eu tenho certeza absoluta que muitos pausadinhos e pausadinhas que estão ouvindo a gente agora passam pela mesma coisa. Eu também passei, sabe? E em outras esferas, mas eu também passei. A gente é impactado, a gente é provocado a, sabe, será que eu estou fazendo errado? Eu vou te dar um exemplo aqui, sem citar nomes, porque eu não quero problemas para mim. Mas assim, o que mais tem hoje, quando você cria conteúdo na internet, né, que é o que eu faço, sei lá, há 11 anos, o que mais tem hoje em dia é gente tentando dar uma de especialista com relação à criação de conteúdo. Não sei se aparece isso no algoritmo de você aí que está me ouvindo, mas no meu aparece direto porque eu sou criador de conteúdo. E o que tem ali de gente que vai falar que sabe muito bem como é que vai criar um conteúdo, porque o vídeo tem que ter um gancho, porque o gancho tem que se resolver aqui, porque você tem que acessar uma dor. Sabe? É uma fórmula que as pessoas vendem. De como você vai afetar ou causar uma determinada ansiedade e vai oferecer uma determinada solução ou um pedaço de uma solução porque você vai querer vender alguma coisa depois. Tá tudo bem a gente conseguir, né, tentar fazer o sustento das nossas vidas da forma como a gente consegue fazer melhor. Não é errado querer se sustentar fazendo as coisas, mas eu acho extremamente perigoso quando a gente utiliza de mecanismos que vão gerar ansiedade nas pessoas, que vão gerar culpa nas pessoas, que vão fazer com que elas se sintam as piores pessoas possíveis e que elas só vão ser pessoas boas ou melhores se elas seguirem aquele coach X ou aquele coach Y ou comprar aquele curso Z, sabe? Isso me deixa muito preocupado, porque isso acontece comigo. E mesmo eu tendo toda essa consciência, bate lá, fala assim, caramba, será que... Peraí, então eu tô fazendo meus conteúdos errados, eu tinha que estar botando mais a minha cara, eu tinha que estar falando mais rápido ainda. Para ser bem honesto, o nascimento desse próprio podcast que você tá ouvindo aí, ele é fruto dessa indignação, tá? Porque
eu queria chegar em algum lugar que eu pudesse falar de uma forma sem ter que falar correndo, sabe? Sem ter que ficar preocupado em fazer uma conversa caber em 90 segundos. A gente não vai conseguir elaborar sobre todas essas questões em 90 segundos, gente, sabe? Então, a forma como as coisas são colocadas hoje, você tem que fazer isso, porque senão você não tem engajamento, senão você não vai conseguir vender os seus produtos, os seus serviços. E então, compre o meu próprio serviço, mesmo que eu não tenha os números que eu prometo que você vai ter, porque isso é outra loucura, né? As pessoas prometem resultados que nem elas obtiveram. E se colocam como especialistas para isso. Em todos os lugares, tá? Desde o ramo de escritores, pessoas fazendo curso para aprenda a escrever, seja escritor de sucesso. Se você nunca viu um livro de sucesso dessa pessoa, sabe? Então assim, eu vou mais pro final da conversa, antes de eu me estressar e ficar alterado aqui, ficar pistola. Mais pro final do episódio eu vou dar algumas dicas de como que a gente consegue identificar esses, entre aspas, especialistas na internet, pra gente ficar com o pé um pouco atrás. Mas eu queria dizer, Tayane, que assim, a sua sugestão, ela é extremamente importante, porque a gente está vendo o quanto que a gente sofre com relação a isso, muito... E é sempre assim, ou normalmente focado a performance ou visual. E a performance, ela tem de vários momentos, vários tipos, assim, a performance em estudos, a performance na carreira, performance em vendas, performance em crescimento nas redes sociais. Então isso tudo para mim está na categoria performance. E a outra da imagem, que é como que você vai se colocar para o público. Então você tem ali os coaches de influenciadores, mas você também tem os coaches de corpo, né? As pessoas que vão falar, olha, você tem que, sei lá, comer coisa X vai te dar inflamação e coisa Y não. Ó, você não pode comer ovo, você pode comer ovo. E você vai ficar com esse corpo aqui, para você ficar com esse corpo aqui, você vai ter que fazer o que eu ensino no meu curso. Clique aqui para baixar a aula gratuita, sabe? E a própria pessoa não usou aquilo para chegar naquele corpo. E cada vez mais a gente percebe o quanto que existe de falácia atrás desses discursos, né? Pessoas que vão dizer que, não, olha, se você quer chegar aqui, eu vou contar para vocês o meu segredo. Não vai contar o segredo, porque o segredo dela é se entupir de remédio, se entupir de troço que tá se injetando, tá se tomando para conseguir chegar naquele lugar ali. Então, além de não ser verdadeiro, transparente, também é elitista, porque assim, a pessoa não fala que, né, ela tem muito dinheiro já, porque já vendeu muita coisa para um monte de gente, e porque ela tem muito dinheiro, ela também vai ter o privilégio de ter alguém que vai cozinhar para ela, um personal chef que vai fazer todas as coisas dela, e aí é muito fácil essa pessoa chegar. E olha, parece que eu tô dando um exemplo muito específico, mas não é não, tá? Se você me perguntar honestamente, de quem que você tava falando, Thiago? Eu não sei, eu só tô falando de coisas que me aparecem no meu feed, um monte de gente fazendo essas coisas, e eu não tenho uma pessoa específica, mas você percebe, e eu tenho certeza que você tá me ouvindo aí, você percebe o quanto que isso tá cada vez mais generalizado, sabe? Então assim, a pessoa, ela não vai te dizer que ela tem cozinheira, que ela tem um personal, que ela, todas as vezes que ela vai pra academia, ela tem um personal ali treinando com ela, e vai tentar vender como se você aí que tá ouvindo, que não tem dinheiro para pagar isso tudo, você aí é preguiçosa, é procrastinadora e que você só não tem o seu corpo dos sonhos porque você não quer. Mentira, tá bom? É muito mais difícil treinar e ir pra academia todo dia, que é o que eu faço, sem ter personal, porque não dá para bancar isso daí, pelo menos na minha realidade. Então assim, adoraria que pudesse, adoraria que tivesse personal chef aqui em casa cozinhando para mim, para minha família todos os dias. Não tem, então às vezes não vai dar. E a gente precisa saber que tem um mundo perfeito, tem a nossa realidade, tem aquilo, e no meio disso existe uma janela que a gente consegue operar de melhoria, mas a gente nunca vai conseguir chegar no mesmo ponto em que essas pessoas cheias de privilégios, cheias de grana, cheias de pessoas que estão ali ao redor, né, fazendo serviço por ela, vai oferecer num curso, potencialmente um curso que ela vai oferecer ou vender para você, tá? E aí a Tayane continua aqui: eu não sou mãe, mas me doeu ouvir em vídeos por aí que as mulheres não têm corpos bonitos e esculpidos porque não querem.
porque basta estalar os dedos e conseguir tempo, dinheiro, motivação e babá para ficar com os filhos. Isso quando não dizem que é só colocar o bebê nas costas e fazer flexão no chão ou na sala da cozinha, hahaha. Sim, isso até eu ouvi. Pois é, Tayane, assim, isso é de uma desumanização tão grande, porque coloca nas costas, sobretudo dessa mãe que já está exausta, que já não dorme, que já tem privação de sono, uma cobrança sobre o corpo dela mesma que, assim, é surreal. Ah, não, você tem bebê, você não tem que deixar, tá bom, amarra num sling, num wrap e vai correr com o bebê. Você já tentou correr na rua com o bebê amarrado? Eu já tentei. É insuportável, porque fica quente, você fica com medo do bebê superaquecer. Não é essa maravilha, a não ser que você mora num lugar muito frio, mas aqui no Rio de Janeiro, minha gente, olha, não tem condição. Não tem condição de você ficar andando por aí. Se eu for fazer uma caminhada com o bebê amarrado em mim, o bebê já vai ficar suado só por eu andar, entendeu? Então, não dá, não é só uma questão de você colocar o bebê no colo. E aí você vê centenas de reels, de vídeos de TikTok bombando nos algoritmos lá da vida, mostrando lá aquela mãe que bota o bebezinho para fazer yoga junto, faz um monte de coisa, o bebezinho tá ali do lado, tranquilamente. E aí você vai tentar fazer a mesma coisa, o seu bebê simplesmente não vai agir daquela mesma forma. Parece que aquele bebê tá, né, o bebê do vídeo está hipnotizado. E cara, não é assim. Na realidade, da maioria das pessoas, a maioria das pessoas não vai conseguir. E não é por falta de querer. É por falta de oportunidade. E a gente tem que saber diferenciar essas duas coisas, sabe? E aí, por fim, a Tayane fala: obrigada pela paciência da leitura, se esse e-mail chegar com êxito. Chegou e chegou com bastante êxito, tá? E pra finalizar, ela fala: você é um imprescindível profissional de saúde mental. Caramba, olha, isso daqui me deu um quentinho no coração que você não faz ideia. Então, muito obrigado por reconhecer esse esforço, o valor do meu trabalho. Como eu já falei antigamente, né, aqui nos outros episódios, eu ainda tô nesse aprendizado de saber aceitar elogios, então vou aqui falar muito obrigado e não vou tentar me diminuir ou diminuir o valor da coisa que eu faço, para você lembrar aí que isso é um exercício para toda a vida. Mas eu queria comentar agora o como que a gente consegue tentar identificar essas pessoas, porque isso mexe, cara. Sabe assim, tem pessoas que vão fazer coisas muito drásticas com seus próprios corpos só por conta daquilo que ela é bombardeada na internet, nas redes sociais. E é claro, quando eu estou falando isso aqui, quando a gente está falando de corpo, a gente está falando de uma pressão muito maior para as mulheres, né? A gente sabe disso. A cobrança de um corpo escultural, um corpo dos sonhos, é muito para as mulheres. O homem, é claro que a gente tem exceções, vamos dizer assim, mas o homem tem uma barriguinha, o homem é um pouco mais fortinho, tá tudo bem. Não é nada assim, ok, existe toda uma indústria de que você padroniza corpos e que os corpos têm que ser sarados e tal, musculosos, mas é óbvio que a pressão em cima do corpo feminino é muito maior, né? E eu acho que é aí que a gente tem que tomar esse cuidado de fortalecer essa percepção que a gente tem sobre nós mesmos, que infelizmente na sociedade que a gente vive, ainda mais se você for mulher, é uma percepção que já é meio fragilizada, porque a mulher desde o nascimento ela é colocada para baixo, ela é julgada pela sua própria mãe, pelo pai, pelas pessoas que estão ao redor, e o menino não tem que se preocupar com nada com relação a como ele está se vendo ou está se portando. Então já é muito difícil. Então eu queria agora tentar ajudar a dar umas pistas para vocês perceberem, assim, ter um faro bom para pegar esses especialistas, entre aspas, da internet e perceber como que esses discursos, todos deles, independente do nicho, eles têm alguns pontos em comum, porque é método, sabe? É um método para você poder vender alguma coisa, seja um curso, seja um serviço, seja qualquer coisa. Então, você percebe que a primeira coisa que eu quero falar aqui, esses especialistas normalmente vão usar palavras que são clickbaits, né? Então, se você não sabe o que significa isso, é tipo, clickbait é aquela iscazinha para você ir lá e assistir aquele conteúdo, consumir aquele conteúdo, clicar naquele negócio ali, tá? É o clickbait, é uma isca para você clicar. É o caça-clique, se eu não me engano, que a gente tem a tradução para o Brasil, né? E então essas pessoas vão usar sempre palavras como melhor, pior, sempre,
nunca. Sabe essas palavras definitivas, né? Então, assim, sempre vão falar isso. Você vai ter o melhor corpo, você nunca vai chegar nesse ponto se você não fizer isso. Sempre assim, tá? Outra coisa que acontece é assim, especialistas de verdade não vão tentar dar uma única resposta para todos os problemas, tá? Então, assim, é normalmente comum que uma pessoa que seja um especialista ético e comprometido vai sempre fazer algum tipo de anúncio, de aviso, dizendo que isso daqui é para esse caso específico, isso dali é para aquele caso específico, porque não há uma fórmula mágica para todos os problemas, tá? Então, não existe uma forma de você falar que existe uma dieta perfeita para todos os corpos, porque isso não existe, tá? Uma dieta é a forma, vamos dizer assim, melhor organizada para caber dentro da... E olha que eu não sou nutricionista, tá? Mas pelas minhas experiências com o meu nutricionista atual, a dieta, ela não é restrição. Dieta não é passar fome obrigatoriamente. A dieta é aquele arranjo mais, vamos dizer assim, mais eficiente que se possa fazer dentro das condições da realidade daquela pessoa, de uma forma que você vá prover para aquele corpo o que aquele corpo precisa. Não é restrição, não é passar fome, é fornecer as energias, né, a energia necessária, os nutrientes necessários para que aquele corpo se mantenha e consiga, né, permitir com que você, por exemplo, faça exercício. Porque quem que vai conseguir fazer exercício se está passando fome? Se está comendo só maçã ou, sei lá, só morango, sabe? Não tem como. Você não tem de onde tirar energia. Não, porque a energia está acumulada. Não é assim que funciona. Então, lembre-se disso. Respostas que sejam uma solução para qualquer tipo de problema, alerta, tá? Outra coisa que é muito importante você observar é tentar descobrir qual que é a formação dessa pessoa, qual que é o histórico acadêmico dessa pessoa, mas sempre tendo, assim, uma análise muito crítica dentro da sua visão, da sua percepção, se aquela pessoa está falando é válido ou não, entender que, assim, mesmo que a pessoa tenha inúmeros títulos acadêmicos, que ela vai referenciar vários estudos, isso meio que está na moda hoje em dia, né? Você vai ali, o cara tá fazendo um Reels, aí ele tá falando e tá aparecendo, tá pipocando ali um monte de quadradinho ali pequenininho com os títulos em inglês do cara referenciando algum estudo americano, alguma coisa. Não, porque os estudos mostram não sei o que, o cara joga um print ali, você nem sabe o que é aquele negócio, nem sabe sobre o que é, qual que é a metodologia. Então, pessoas que se valem muito desse tipo de informação normalmente não sabem muito bem do que estão falando, tá? Então, assim, se você for pegar pessoas que são realmente relevantes, realmente, sabe, como é que eu vou dizer, comprometidas com a ciência, você vai ver que elas não fazem isso. E eu vou te dar um exemplo de um amigo muito querido e de alguém que me ensina muito sobre psicanálise, que eu considero um amigo, que eu considero um professor, considero quase da família, sabe? Que é o Alexandre Patrício. Alexandre Patrício, se você não conhece, vá conhecer. Ele é maravilhoso. Ele e o marido dele, o Felipe, os dois são incríveis, tá? Então, assim, vão atrás dos dois. Eles têm um podcast que é maravilhoso demais, que é o Psicanálise de Boteco, que provavelmente você já conhece. Se você tá ouvindo meu podcast, sabe que eu sou psicanalista, você com certeza conhece o Psicanálise de Boteco. E você pode, assim, ver o quanto que eles vão falar sobre isso e a forma como eles abordam nos episódios sobre esses temas. Você vai ver que é completamente diferente do que esses especialistas de Reels, sabe? Que vão falar um monte de coisa aí rapidinho ali e vão jogar meia dúzia de estudos e falar que isso aqui, portanto, você tem que fazer isso. Portanto, você tem que comer só maçã. Porque estudos mostram, aí vai para pipi, um monte de fotinho de estudo que você não sabe nem o que é. Porque não adianta você falar que é baseado em estudo, não mostrar qual que é esse estudo e você não ter a possibilidade de ver que tipo de metodologia foi utilizado nesse estudo. Porque existem muitos estudos aí publicados que, sabe, não tem muita validade científica. Então, assim, não dá pra gente confiar só nisso. E, infelizmente, a gente está num momento da vida de sociedade em que as pessoas usam isso como recurso de credenciar o que elas estão falando. E é só uma enganação, sabe? Então, veja, por exemplo, fica esse meu convite para você ouvir o podcast Psicanálise de Boteco, mas, sobretudo, vá lá no Instagram do Alexandre Patrício, pelo menos. Vá lá, mesmo que você não queira, não quero ouvir outro podcast, não tenho tempo. Beleza.
Você vai estar perdendo, porque o podcast deles é incrível. Mas vai lá no Instagram dele, vai ver o tipo de conteúdo que ele vai fazer. Vai ver se ele está fazendo vídeo, fazendo 1000 referências ao mesmo tempo de estudozinhos, não sei o quê. Não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele faz isso dentro das aulas que ele leciona enquanto professor. E eu sei disso porque eu sou aluno, sabe? Eu tenho, sei lá, quantas aulas eu já fiz com ele. E quando ele vai referenciar algum estudo, na mesma hora ele manda o PDF disso para o grupo de estudo, para as pessoas lerem e entenderem sobre aquilo dali. Ele vai se debruçar sobre aquele tema e você não consegue falar isso em 3 segundos, sabe? Então, é lembrar o quanto que essa ética do especialista precisa passar por esse lugar de: olha, a gente vai falar sobre isso, mas isso daqui é um tema muito longo, não dá para falar sobre isso em 90 segundos. Então, tenta manter esse tipo de informação na sua cabeça. Tenta perceber o porquê que eu faço esse podcast ser tão longo. E se você, por exemplo, me conhece pelo meu trabalho fazendo conteúdo sobre parentalidade, você vai ver que os meus vídeos no meu canal são sempre longos. Porque não tem como eu dar uma solução rápida sobre um problema específico de uma criança, considerando que todas as crianças são iguais e todos os contextos familiares são iguais, porque não são. E eu não vou conseguir dar uma solução mágica para resolver um problema de comportamento de uma criança, porque na maioria das vezes a gente tem que refletir sobre o que está por trás desse comportamento. E, infelizmente, não dá para fazer isso em 90 segundos, entende? Então, eu queria que esse episódio fosse um alerta para você tentar olhar com mais pulga, bota bastante pulga nessa tua orelha aí e começa a perceber o discurso das pessoas. Começa a ver se as pessoas não vão começar um vídeo com uma frase impactante e que vai falar que vai resolver todos os seus problemas e que você só precisa clica aqui no botão aqui embaixo para você assistir a aula de graça. Cara, grande chance disso ser furada, porque essas aulas de graça, elas vão ser um curso pré-gravado e que o cara, você não sabe nem qual que é a referência ou você não sabe nem qual que é a formação daquela pessoa. Então, fiquem muito atentos. E eu não estou falando isso como uma forma de criticar todas as pessoas que fazem isso, e sim as pessoas que querem fazer grana em cima do nosso desespero. Esse é o meu maior ranço que existe. Pessoas que vão utilizar gatilhos, que conhecem muito bem os gatilhos que geram ansiedade, geram culpa, e vão utilizar esses gatilhos, inclusive de FOMO, né? Como, assim, hoje em dia eu acho que tá menos isso, mas, sabe, quem estava na internet nos últimos 5, 10 anos, vamos dizer assim, sabe como é que foi essa febre do lançamento de curso. O carrinho tá aberto, você vai ter que se inscrever agora para você entrar. Se você não se inscrever até meia-noite, fechou o carrinho, você nunca mais vai ter acesso a isso. Mentira! O curso tá gravado. É um vídeo gravado ou uma série de vídeos gravados. Esse negócio não vai deixar de existir. Por que você tá forçando a pessoa a se sentir angustiada, se sentir culpada e achar que ela vai resolver todos os problemas da vida dela se ela se inscrever naquela droga, naquele curso até meia-noite, sabe? Então, isso sempre aconteceu. E isso vai continuar acontecendo. As formas talvez mudem um pouco para se tornarem menos, vamos dizer assim, agressivas, mas elas sempre vão estar ali, fazendo você se sentir de um jeito negativo, sabe? Então, para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, eu queria dar uma dica final, que é o seguinte: se você está assistindo algum conteúdo em alguma rede social e te bateu estranho, fez você se sentir culpada ou culpado, fez você sentir que, sabe, você é preguiçoso, preguiçosa ou procrastinadora, eu vou fazer o trocadilho, tá? Segura aí. Faça uma pausa para sentir e analise o que está acontecendo. Porque existe uma chance muito grande de você estar sendo submetida a um gatilho que vai te gerar esse tipo de sentimento, entre aspas, negativo. Então, antes de você tomar alguma decisão ou fazer uma leitura muito negativa sobre você mesmo, analise isso daí, volta no vídeo, vê ele com um pouco mais de afastamento, de distanciamento, e tenta ver se ele não tem essas características que eu falei aqui nesse episódio. Porque é bem provável que ele vai ter, tá bom? Então estamos chegando a mais um final de episódio, tá bom? Espero que ele tenha feito sentido para você, tenha te ajudado a perceber melhor essas nuances que
Se a gente não tá atento, a gente cai mesmo nessas armadilhas, tá? Então, espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, comenta aí. Se você tá ouvindo isso aqui no Spotify, vai lá naquela caixinha de perguntas lá, me diz lá o que você achou desse episódio. Eu vou ficar muito feliz de ler. E, é claro, me ajude a divulgar esse episódio por aí. Você deve estar percebendo que a minha voz não tá das melhores, né? Então, eu acabei de voltar de um fim de semana, tô praticamente virado, mas o meu compromisso de vir aqui gravar episódios para você aí ouvir e ter essa sua pausa semanal aí para poder refletir sobre as coisas da vida, eu quero manter esse compromisso. E eu não tô vendendo nenhum curso aqui no final, tá? Então, assim, é genuinamente para tentar ajudar e tentar promover algum tipo de mudança de benefício na vida da forma como eu posso oferecer, tá? Então, espero que você esteja gostando, espero que você possa me ajudar a chegar em mais pessoas, que é a única coisa que eu peço aqui. Me ajude a divulgar o meu podcast por aí, tá bom? Me marca no Instagram, eu vou ficar sempre muito feliz de ver pessoas me marcando lá o episódio, tá? Olha, esse aqui me bateu. E, é claro, em última instância, se você quiser participar dessa conversa aqui, é só você mandar um e-mail lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com, contando suas angústias, contando suas alegrias. Não precisa ser só desgraça não, tá? Então, assim, pode mandar coisas bacanas também que a gente vai analisar, a gente vai refletir sobre também, tá bom? Não precisa ser só problema, tá? Apesar de que é no problema que a gente mais precisa de ajuda, né? Mas, enfim, saiba que o e-mail está aberto para receber qualquer fala, qualquer história, qualquer desabafo, tá bom? E por último, siga lá, tem a rede social do podcast, que é o @pausaprasentirpodcast no Instagram, e tem a minha própria rede social, que é o @Thiago Queiroz, Thiago com TH, Queiroz com Z, e você vai me acompanhar lá mais nessas aventuras da paternidade, e não necessariamente só nesses temas que a gente fala aqui no Pausa Pra Sentir, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, até a próxima semana, um beijo e fique bem!